Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de número 11, com temas notação científica, ordem de grandeza e transformações de unidade, em especial unidades de tempo. Para iniciar o estudo dessa aula, divulgarei alguns dados relacionados à Terra, como por exemplo o seu raio médio de 6.400.000 metros, ou sua massa, ou sua idade média em segundos. Perceba que a massa e a idade são algarismos tão grandes, não existe nem nome para mensurá-los. Assim, como trabalharemos com números tão grandes? Se utilizássemos uma calculadora comum como essa da foto, nós mal conseguiremos colocar esses números nela, de tão grande que eles são. O que faremos aqui é ensinar como trabalhar quando temos números muito grandes ou também números muito pequenos. Quando desejamos trabalhar com números muito grandes ou também muito pequenos, torna-se muito útil utilizar um tipo de representação específica, chamada de notação científica. Qualquer número ele pode ser expresso da forma a vezes 10 elevado a n, onde n é um número inteiro e a é um número compreendido entre o intervalo de 1 a 10. Vamos demonstrar como faríamos para representar as medidas do slide anterior utilizando a forma de notação científica. Começaremos então com o raio médio da Terra de 6.400.000 metros. Lembramos que devemos transformar esse número enorme em um número escrito na forma A vezes 10 na n, tal que A seja um número que esteja compreendido no intervalo de 1 a 10 e n seja um número inteiro. A primeira coisa que devemos fazer é atentar que quando a vírgula não aparece no número, significa que ela está localizada na última casa. O que devemos fazer inicialmente é pensar onde essa vírgula deveria ser colocada para que nós conseguíssemos transformar este número de 6.400.000 metros em um número compreendido entre 1 e 10. É fácil perceber que essa vírgula, então, deveria ser deslocada para cá, pois assim transformaríamos esse número em 6,4. O primeiro passo então está feito. O valor de A já foi descoberto. Ele é o valor de 6,4. Devemos copiar a potência de base 10. Agora falta atribuir um valor correto para n. O valor de n ele será atribuído contando quantas casas andamos para realizar tal operação. Ou seja, devemos contar quantas casas nós deslocamos a vírgula para a esquerda. Então perceba aqui, andamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas. O número de casas que andamos ele é colocado como expoente da base 10. Então podemos dizer que escrever 6.400.000 metros é equivalente a escrever 6,4 vezes 10 elevado à sexta de metros. Essa forma, perceba que ela é uma forma muito mais sucinta de se expressar um número muito grande. Por este motivo, ela é uma forma muito interessante de se trabalhar. Vamos então agora transformar a massa da Terra em quilogramas para a notação científica. Novamente, devemos arrazoar que a vírgula, quando não aparece, ela encontra-se na última casa e devemos pensar também em qual casa nós deveremos colocar para obter um número compreendido no intervalo de 1 e 10. É fácil notar, então a nossa vírgula deveria ser deslocada para cá. Então nós sabemos que o valor de A para a nossa representação em notação científica é 6. Posteriormente, copiamos a potência de base 10 e por fim contamos quantas casas nós deslocamos a vírgula. Veja, nós deslocamos a vírgula 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24 casas nós andamos com a vírgula. O número de casas que andamos com a vírgula, ele é colocado como expoente da base 10. E assim copiamos somente a unidade. Perceba que este número, então, que inicialmente não sabíamos nem como falar ele, agora ele pode ser expresso da seguinte maneira: 6 vezes 10 elevado a 24 kg. Para finalizar, realizaremos a transformação da idade da Terra em segundos para a notação científica. Novamente, quando a vírgula não aparece, ela encontra-se na última casa, e assim devemos pensar aonde vamos colocá-la para obter um número compreendido entre 1 e 10. É fácil notar que a nossa vírgula deve ser deslocada para cá, entre 1 e o 3, para obtermos o valor para A de 1,3. Posteriormente, copiamos a potência de base 10 e contamos as casas. Contando o número de casas que deslocamos a vírgula, perceberíamos que esse número seria de 17 casas, obtendo como resposta 1,3 vezes 10 na 17 segundos. Para finalizar, resumiremos o que fizemos aqui. Nós, basicamente, transpomos a vírgula de tal maneira que transformamos esse número muito grande em um número compreendido no intervalo de 1 e 10, ou seja, 6,4. Copiamos a potência de base 10 e contamos quantas casas nós havíamos andado com a vírgula. A partir daí, nós percebemos que quando andamos com as casas para a esquerda, este valor do expoente ele será positivo, mas perceba que escrever mais 6 ou 6 é a mesma coisa. Então, nesses casos, o expoente ele não carrega consigo o sinal, pois é desnecessário. Agora observaremos de maneira semelhante como trabalhamos com números muito pequenos, a partir dos seguintes exemplos: o raio efetivo de um próton, a massa de uma laranja. Nestes casos, observe que o número ele é um número muito pequeno, mas o método a ser seguido ele é basicamente o mesmo. Começaremos transformando em notação científica o raio efetivo de um próton. E, novamente, devemos obter um valor A, que deve pertencer ao intervalo de 1 e 10, multiplicado pela potência de base 10 elevado a um expoente. Para isso, devemos perceber que nossa vírgula agora ela deve ser deslocada para o lado direito para obtermos um número entre 1 e 10. É fácil notar que essa vírgula deveria ser colocada entre os algarismos 1 e 2, para assim obtermos para o valor de A o número 1,2. A partir daí, novamente, devemos contar o número de casas que deslocamos a vírgula. E assim, contando o número de casas, iremos perceber que deslocamos a vírgula em 15 casas. Perceba que agora a vírgula está sendo deslocada para o lado direito. Quando isso acontecer, devemos acrescentar ao valor do expoente 15 um sinal de negativo. Assim teríamos, para o raio efetivo de um próton, o valor de 1,2 vezes 10 elevado a menos 15 metros. Para a massa hipotética de uma laranja, resolveremos da mesma maneira. Primeiro, pensando qual seria o número compreendido no intervalo desejado. É fácil notar que esse número seria o 3, copiando a potência de 10 e posteriormente contando o número de casas que deveríamos deslocar a vírgula para tal, que seria 1, 2, 3 casas, colocando o número de casas deslocadas como expoente da potência de base 10. Novamente, quando andamos para a direita, devemos acrescentar um sinal de negativo no expoente, obtendo como resposta para a massa hipotética de uma laranja o valor de 3 vezes 10 na menos 3 kg. Relembrando, então, que quando andamos com a vírgula para a direita, N recebe um sinal de negativo. Agora falaremos sobre ordem de grandeza. A ordem de grandeza, após obtermos um valor, ela serve basicamente para nos dar a noção da quantidade estudada como um todo. Vamos supor que nós estivéssemos trabalhando com a grandeza comprimento. Essa grandeza comprimento, quando nós tivéssemos obtido um valor, tivéssemos operacionalizado e transformado em notação científica, o que aconteceria é, se nós tivéssemos um comprimento, por exemplo, com uma notação científica da ordem de 10 na menos 16 metros,
Esse tamanho que nós estamos estudando, então, nós saberemos somente pela ordem de grandeza que ele é um tamanho parecido com o tamanho de um núcleo de um átomo. Se nós tivéssemos ainda realizado outras medidas de comprimento e obtivéssemos tamanhos com a ordem de grandeza da ordem de 10 na quarta, ou seja, 10 na quarta metros. Tamanhos de 10 na quarta metros, ou ainda de 10.000 metros, são tamanhos utilizados no nosso dia a dia. Distâncias entre cidades, distância entre ruas e assim por diante. Se fôssemos agora, por exemplo, trabalhar com uma medida que tivesse como potência de 10 associada ao valor de 10 na 12, saberíamos que estaríamos então trabalhando com medidas com tamanhos aproximadamente iguais aos de planetas. Então essa ordem de grandeza, como o próprio nome já diz, ela nos dá uma noção do que estamos estudando apenas olhando para ela, não precisando analisar todo um contexto. Como que determinamos a ordem de grandeza de alguma coisa? A ordem de grandeza de alguma coisa ela deve ser determinada a partir da seguinte regra. Primeiro, colocar o número em notação científica, assim como vimos anteriormente. A partir do momento que colocamos o número em notação científica, a ordem de grandeza, como dito, ela é a potência de 10 mais próxima da medida. Mas essa potência de 10, ela deve ser determinada a partir dessa regra aqui. Se o número que está na frente da potência de 10, ele for compreendido entre 1 e raiz de 10, e raiz de 10 entendam como aproximadamente 3,16, a ordem de grandeza dessa medida ela será somente a potência de 10 associada. Isso é, vamos supor que eu estivesse trabalhando com uma distância de 200 metros. Transformando em notação científica, nós teríamos 2 vezes 10 ao quadrado. Esse número que está na frente da potência de 10, ele é um número menor que 3,16. Logo, a ordem de grandeza desse objeto seria 10 ao quadrado. Agora, valores para esse número A que forem superiores à raiz de 10, ou seja, que forem superiores a 3,16, a ordem de grandeza por ele determinada será a seguinte: 10 na n mais 1. Como assim 10 na n mais 1? Vamos pegar o exemplo anterior do raio médio da Terra. O raio médio da Terra teria como comprimento, em notação científica, 6,4 vezes 10 na sexta em metros. Logo, a ordem de grandeza do raio médio da Terra seria, observando que esse número que está na frente da potência de 10, que é representado pela letra A, ele é um número superior a 3,16, nós não devemos então estipular esse 10 na sexta como a ordem de grandeza, mas sim 10 na sexta mais 1, como está indicado aqui. Então, sempre que tivermos um valor A superior a 3,16, a ordem de grandeza será a potência de 10 associada a ele, mais uma unidade, ou seja, a ordem de grandeza, neste caso, seria de 10 na 7 metros. Esse procedimento de determinação de ordem de grandeza ele é um procedimento muito importante e devidamente cobrado em alguns vestibulares e provas. Seguindo nessa linha de raciocínio, vamos estudar agora como operacionalizar números escritos na forma de notação científica, ou seja, como devemos realizar as operações de adição, subtração, multiplicação, divisão de grandezas escritas nessa forma. Existem algumas regras expressas neste quadro que devemos seguir quando queremos operacionalizar grandezas escritas nesta forma tão importante. Primeiro, a multiplicação. Quando realizamos a multiplicação de números escritos em notação científica, basta notar que temos aqui como exemplo A vezes 10 elevado a n, B vezes 10 elevado a n. Quando multiplicamos esses dois números, devemos observar que devemos multiplicar os números normalmente, como fizemos, conservar a potência de base 10 e somar os expoentes. Do outro modo, quando vamos dividir números escritos em notação científica, vamos dividir os números normalmente, vamos conservar a potência de base 10 e diminuir e subtrair os expoentes.
Quando estamos realizando a operação de potenciação de uma grandeza escrita em notação científica, ou seja, A vezes 10 na m elevado a n, basta notar que o número será elevado à potência qualquer n da maneira que é feito normalmente, e a potência m e a potência n na base 10 serão multiplicadas, ou seja, m vezes n. Na soma e na subtração, o que devemos fazer é colocar todos os números na mesma ordem de grandeza, com a mesma potência de base 10. Após aí, devemos subtrair ou somar as parcelas envolvidas. Elucidaremos essas operações aqui descritas a partir de alguns exemplos. Para isso, vamos começar com a multiplicação. Como multiplicaríamos então 3 vezes 10 elevado à terceira, multiplicado por 2 vezes 10 elevado à quinta? Seguindo a regra expressa aqui em cima, basta notarmos que devemos multiplicar os números normalmente, ou seja, 3 vezes 2, conservarmos a potência de 10, somando os expoentes envolvidos. Ou seja, 3 vezes 2, 6, vezes 10 elevado a 3 mais 5, 8. Então, obtivemos como resposta de nossa multiplicação desses dois números escritos em notação científica, 6 vezes 10 elevado à oitava potência. Vamos pegar mais um exemplo para elucidar a multiplicação de frações. 7,2 vezes 10 ao quadrado multiplicado por 2 vezes 10 elevado a menos 3. Novamente, seguindo a regra, basta multiplicarmos os números, normalmente 7,2 e 2, conservando a potência de base 10 e somando os expoentes envolvidos, ou seja, 2 mais menos 3. A multiplicação de 2 vezes 2 é 4, e de 2 vezes 7 é 14. Então, a nossa resposta para essa multiplicação seria 14,4. Basta notarmos que, de acordo com a regra de sinal, menos 1 mais tem como resposta menos, multiplicado por 10, e agora vamos somar os expoentes. 2 mais menos 3, lembrando que de acordo com a regra de sinais, resulta em negativo neste caso, então 2 menos 3 menos 1. Através desse exemplo, destaquemos algumas coisas muito importantes. O número 14,4 ele não é um número compreendido entre o intervalo de 1 e 10. Então, se quiséssemos manter este resultado em notação científica, deveríamos transformar 14,4 em um número escrito na forma de base 10. Para isso, devemos notar que 14,4, se fôssemos transformar 14,4 em notação científica, deveríamos apenas andar com uma casa a vírgula, ou seja, colocá-la aqui, tendo como resposta menos 1,44 vezes 10. Notemos que andamos uma casa à esquerda, ganhando o sinal de positivo, que não deve ser colocado, pois ele faz-se desnecessário, e quantas casas andamos posteriormente, ou seja, uma casa. Então, 14,4 é igual a 1,44 vezes 10 elevado a 1, ou somente 1,44 vezes 10. Posteriormente, devemos multiplicar o resultado obtido pela potência de base 10 anterior. Note que, de acordo com a regra da multiplicação, nós devemos multiplicar os números, como só tem 1,44, devemos conservar o 1,44 e somar os expoentes, ou seja, mais 1 com menos 1. Sabemos que a resposta é 0. Da matemática elementar, nós sabemos também que qualquer número elevado a 0, ou seja, 10 elevado a 0, 1 elevado a 0, 2 elevado a 0, tem como resposta 1.
Então, sabemos que a resposta final seria de menos 1,44 vezes 1 ou somente menos 1,44. Retornaremos aqui a resolução de mais alguns exemplos, agora contemplando o caso da divisão. Vamos dividir então 8 vezes 10 na sexta por 2 vezes 10 na terceira. De acordo com a nossa regra, devemos dividir os números normalmente, conservando a potência de base 10 e subtraindo os expoentes. Então, 8 dividido por 2, conservando posteriormente a base 10 e subtraindo os nossos expoentes, 6 menos 3. Note que 8 sobre 2, ou 8 dividido por 2, tem como resposta 4. E copiando 10, e 6 menos 3 tem como resposta 3. Chegando como resultado final, 4 vezes 10 ao cubo. Por fim, realizando a divisão de menos 7,2 vezes 10 ao quadrado, dividido por 2 vezes 10 menos 3, saberíamos de imediato que menos 7,2 dividido por 2, pois devemos dividir os números normalmente, conservando a potência de base 10 e subtraindo os expoentes. Note que 7,2 dividido por 2 tem como resposta 3,6. O sinal de negativo ele não deve ser esquecido. Quero agora chamar a atenção de um detalhe. De acordo com a regra de sinais, nós sabemos que menos com menos tem como resultado mais. Então, para chegarmos à nossa resposta, não deveríamos subtrair 2 e 3, e sim somá-los, pois teríamos como resultado da regra de sinais 2 mais 3, obtendo como resultado final menos 3,6 vezes 10 elevado à quinta potência. Agora resolveremos um exemplo para o caso da potenciação e um exemplo para o caso da adição. 2 vezes 10 elevado à sexta elevado ao cubo. Então, de acordo com a regra, 2 deve ser elevado ao expoente indicado da maneira usual. A potência de 10 ela deve ser conservada e o expoente que a potência de 10 carrega deve multiplicar o outro expoente ao qual ela está elevada, ou seja, 6 multiplicado por 3. Então, obteremos como resposta 2 ao cubo é igual a 8 e 6 vezes 3 é igual a 18. Então, nossa resposta final seria 8 vezes 10 elevado a 18. Para elucidar o caso da subtração, em que devemos colocar os números na mesma ordem de grandeza, vamos resolver a seguinte conta: 0,4 vezes 10 ao quadrado mais 2 vezes 10 ao cubo. Perceba que a ordem de grandeza de ambos os números são diferentes. O que devemos fazer é escolher uma ordem de grandeza comum para ambos os números. Não existe uma ordem de grandeza específica que devemos escolher neste caso. Basta que todos os valores contenham a mesma. Como temos essa liberdade para escolher a ordem de grandeza, o que farei aqui é transformar o 2 vezes 10 ao cubo para um número cuja ordem de grandeza seja 10 ao quadrado. Basta notarmos que 2 vezes 10 ao cubo é igual a 2 vezes 10 vezes 10 ao quadrado. Ou seja, 2 vezes 10 é igual a 20, copiando novamente a potência de 10. Então, podemos substituir esse valor aqui por 20 vezes 10 ao quadrado, copiando posteriormente a outra parcela que deve ser somada, 0,4 vezes 10 ao quadrado. Quando chegamos nessa etapa da conta, devemos somar os números normalmente, 20 mais 0,4 tendo como resposta 20,4, e devemos conservar a potência de base 10 e não somar, como acontece frequentemente. Então, 20,4 vezes 10 elevado ao quadrado. Como outra alternativa, poderíamos transformar também 0,4 vezes 10 ao quadrado em um número cuja ordem de grandeza fosse 10 ao cubo.
Para isso, basta notarmos que, para isso devemos notar que deveríamos acrescentar em uma unidade a potência de base 10. Mas, se acrescentarmos em uma unidade a potência de base 10, deveríamos compensar acrescentando uma casa após a vírgula no número à frente da potência de base 10. Ou seja, se acrescentarmos um número à potência de base 10, devemos acrescentar uma casa após a vírgula no número da frente. Do mesmo modo, se retirarmos um número do expoente da potência de base 10, devemos andar com uma casa para a direita no número à frente dessa potência. Ou seja, essa operação nos forneceria como resultado 0,04 vezes 10 elevado ao cubo. E a partir daí, procederíamos da mesma maneira, obtendo o mesmo resultado que o anterior. Agora, relembrando as principais unidades por nós trabalhadas até então ao longo do curso. Vimos que a unidade padrão de comprimento no sistema internacional é o metro, que ele é definido hoje como a distância que a luz percorre naquela fração diminuta de tempo. Vemos também que a unidade padrão de massa no sistema internacional é o quilograma. E a unidade padrão de tempo no sistema internacional é o segundo. Perceba que os submúltiplos de comprimento são quilômetros, hectômetros, decâmetros, todos eles estão contidos em um sistema decimal, ou seja, nós sabemos que 1 quilômetro são 1000 metros, ou seja, 1 quilômetro, valendo-se da nova linguagem por nós aprendida de notação científica, equivale a 10 ao cubo de metro. Do mesmo modo, se fôssemos pegar como exemplo o centímetro, sabemos que 1 centímetro são 0,01 metros, ou seja, 10 na menos 2 metros. O que estou querendo dizer é que todos os submúltiplos do metro, eles carregam consigo potências de 10, pois esse sistema, como acabamos de dizer, é um sistema decimal. Do mesmo modo, temos para o padrão de massa o quilograma e seus submúltiplos, como a grama, sabendo que 1 quilograma equivale a 10 ao cubo de grama, ou ao contrário, 1 miligrama equivale a 10 na menos 3 de grama, e assim por diante. Esses dois sistemas, então, são sistemas decimais. Devemos notar ainda que, diferentemente do comprimento e da massa, que tem seus submúltiplos pertencentes a um sistema decimal, o tempo, com a unidade padrão segundo, ele não trabalha com esse tipo de sistema. Nós sabemos que as unidades mais comuns para se medir tempo são a hora, o minuto, o dia e o segundo. Ainda notamos que uma hora corresponde a 60 minutos e que 1 minuto corresponde a 60 segundos. Ou seja, o sistema utilizado pelo tempo é um sistema que nós chamamos de sistema sexagesimal, porque a cada 60 unidades temos um múltiplo da unidade padrão. Então, naturalmente, as conversões de unidades para tempo são realizadas de maneira diferente das que são feitas para massa e comprimento, e é o que trataremos a seguir. Para isso, realizaremos o exemplo. Quantas horas, minutos e segundos existem em 4,36 horas? Primeiramente, devemos notar que 4,36 horas possui uma parte inteira, 4. A partir daqui, temos uma parte decimal, 0,36. O que devemos fazer é separar a parte inteira e a parte decimal, ou seja, escrever 4,36 horas da seguinte maneira: 4 horas mais 0,36 horas. A parte inteira será a parte por nós utilizada na determinação. Então, inicialmente, temos 4 horas.
Como aqui está expresso, a parte decimal de hora ela deve ser convertida em minutos. Então, temos 4 horas. Como iremos converter 0,36 horas em minutos? Basta lembrarmos que uma hora possui 60 minutos. Então, devemos basicamente multiplicar 0,36 por 60, tendo como resultado o valor de 21,6 minutos. Então, transformando 0,36 horas, temos como resultado 21,6 minutos. Novamente, separaremos a parte exata da parte decimal, ou seja, 21 minutos mais 0,6 minutos. A parte exata ela deve ser colocada na nossa resposta. Então, até agora, sabemos que 4,36 horas correspondem a 4 horas, 21 minutos, e agora devemos determinar a quantidade de segundos a partir do valor decimal obtido como resto da nossa separação, ou seja, 0,6 minutos. Para transformarmos 0,6 minutos em segundos, basta que novamente, lembrando que 1 minuto corresponde a 60 segundos, novamente multipliquemos esse valor por 60, obtendo como resposta 36 segundos. O que fizemos aqui foi transformar 4,36 horas nas devidas proporções de hora, minuto e segundo, sabendo que obtivemos como resposta 4 horas, 21 minutos e 36 segundos. Podemos notar aqui de uma forma mais organizada o procedimento por nós realizado para obtermos o valor de 4 horas, 21 minutos e 36 segundos. Assim, conseguimos produzir uma regra geral para a conversão de unidades de tempo. Basta notarmos que, quando iremos transformar um número de hora para minuto, devemos multiplicar por 60. De minuto para segundo, também devemos multiplicar por 60. Ou seja, quando temos uma unidade maior de tempo, hora, e vamos transformar em uma unidade menor de hora, minuto, nós multiplicamos por 60. Do mesmo modo, quando temos uma unidade maior, minuto, e vamos transformar em uma unidade menor, segundos, nós também multiplicamos. Quando fizemos o processo ao contrário, ou seja, transformar uma unidade menor de tempo para uma unidade maior, nós dividimos por 60 como expresso na regra. E com isso, chegamos ao fim de mais uma aula. Espero que tenham gostado e nos vemos na próxima. Até mais.